Parte da jornada é o fim. Mas isso aqui me pareceu muito mais o começo de algo muito louco. Chegamos ao episódio final de Loki e é hora da gente falar um pouquinho dessa jornada do Deus da Trapaça e o que o futuro reserva para ele e para todo o universo cinematográfico da Marvel, ou devo dizer, multiverso cinematográfico da Marvel? Bom, vamos lá. Antes dos detalhes de explodir a cabeça, é legal a gente pensar no que essa série entregou como um todo. Sem dúvida, o background é um dos fatores que prendem o público com esse mundo bizarro, atemporal e todo burocrático da AVT e os mistérios por trás dessa organização. Logo de cara você já percebe que alguma coisa não tá certa, né, nesse lugar bizarro, e esse é um dos principais condutores até o final, com uma pegada de suspense e investigação. E no meio disso tudo não faltou espaço também para os fãs martelarem a cabeça com teorias e encontrarem easter eggs dos quadrinhos que existem aos montes, então a galera se fartou. Quem aí pegou a referência, por exemplo, do Thor Sapo ou do helicóptero do Thanos? Mas também é interessante notar como essas produções da Marvel no Disney Plus carregam temas bem pessoais, o que torna cada uma delas realmente única. Se lá no WandaVision a gente acompanhou temas como depressão e o caminho para aceitar o luto, aqui a coisa está muito mais ligada à autodescoberta do Loki e à sua aceitação, né, como indivíduo. No fim das contas, ele acaba se tornando um Loki ainda mais maduro do que aquele que morreu lá em Guerra Infinita, aprendendo na marra com as qualidades e também os defeitos de si mesmo, e também das suas variantes, é claro. Aliás, falando nisso, as interações são de longe um dos pontos fortes dessa série que, tirando algumas exceções... Alô, episódio 3, a qualidade foi um pouco mais baixa, né, do que os outros? Ou foi só eu que achei? You're right. I'm a god. You're a clown. Entrega diálogos bem humanizados, a começar pelo Mobius. E é sempre bom ver uma dupla com o talento do Tom Hiddleston e também do Owen Wilson trabalhando e interagindo juntos, né? E claro, tem a Sylvie, que traz a parte mais complexa e filosófica dessa série, já que existe ali um sentimento entre os dois, né? Que são variantes um do outro. Olha que loucura. Parece até uma parada meio narcisista, né? De só conseguir amar a si mesmo, como o próprio Mobius fala, mas acaba sendo o contrário, porque é o Loki manifestando um sentimento puro que ele era incapaz de ter com si próprio. E nisso, a gente acompanha a mulher, que não confia em ninguém, e o homem, que não pode ser confiado, afinal, ele é o deus das mentiras. E eles têm que conviver e aceitar a essência deles, para descobrir os mistérios por trás da AVT e desmantelar essa farsa toda. E já que eu rasguei mó seda, fiz um monte de elogio pra série, eu vou deixar uma pequena criticazinha, tá? Eu senti que essa série é muito de transição, apesar de ter os seus momentos de empolgação, ser muito legal, ela mais serve como uma ponte pro que virá, sabe? E aí eu acho que poderia ter um arco um pouco maior. Eu sinto que os episódios são bem grandes, né? Quase 1 hora cada episódio. E a gente continua ali naquele mesmo núcleo, não é uma série que tem o desenvolvimento de vários personagens, são apenas alguns, né? É uma série que se limita a realmente ligar um ponto ao outro e construir um caminho, pavimentar o caminho pro que virá. Então, nesse sentido, depois de assistir tudo, eu falei, tá, foi muito legal, mas poderia ter mais coisa, mais episódios, ou os próprios episódios poderiam ter mais tramas, subtramas, pra ser uma série zona mesmo, sabe? A série do Loki independente, fodona, e aí quando você assiste ela no todo, ela também faz total sentido. Mas aparentemente não era essa a ideia, era mais uma série de transição mesmo, e mesmo assim foi muito legal. Everything okay? Yeah, just need a moment. Aliás, se tem farsa, provavelmente tem Loki. Ou será que não? Eu achei uma baita sacada do roteiro unir o Deus das Trapaças e suas variantes com uma organização que mexe com espaço e tempo e que é claramente envolvida em mentiras. Com essa mistura toda, o público é induzido a acreditar que lá no final o próprio Loki vai estar por trás disso tudo, né? Ao menos algumas variações do Loki, ou uma variação do Loki. Vocês têm que concordar comigo, seria um plot twist bem coerente com a proposta da série. Mas aí então vem esse último episódio, né, com uma quebra de expectativa de deixar qualquer fã pirado. E é agora que a gente vai entender melhor o que aconteceu. Pois é, galera, não rolou uma reviravolta nos moldes de Dark aqui, com o protagonista sendo responsável por tudo, graças a um loop temporal ou alguma maluquice assim. E também não se trata de uma variante. Ou melhor, não se trata de uma variante dele. Quem tá lá nos confins do espaço e tempo é aquele que permanece. Olha que nome poderoso. Interpretado com um show de carisma pelo Jonathan Majors. Mas você aí entendeu quem que é esse cara e qual que é o impacto da aparição dele?
Se você não entendeu, relaxa, meu amigo, que eu explico pra você agora. O Jonathan Majors já era alguém confirmado na Marvel pra aparecer no terceiro Homem-Formiga, na pele do vilão Kang, o Conquistador. E qual que é um dos títulos que ele fala aqui na série do Loki que ele tem? She's still calling me now? Creepy. Right. Na verdade, a Marvel parece ter misturado dois personagens aqui, porque originalmente aquele que permanece é o diretor final da AVT, que é uma entidade que criou os Guardiões do Tempo. Enquanto isso, na série, esse título é dado para uma das variantes do Kang, certo? Mas quem que é esse Kang? Ele é um viajante temporal que conquista impérios pelo espaço-tempo e segue em busca de empregar cada vez mais a sua ideologia. A origem desse vilão é muito confusa, bem, sabe, maluquete das ideias, porque envolve viagem no tempo, então ele tem várias identidades diferentes, sendo que nem todas elas são más. Uma delas, por exemplo, é o Rapaz de Ferro, que viaja para a época dos nossos heróis com o receio de um dia se tornar o Kang. O personagem mesmo já deixou claro que existe uma porção enorme de versões dele, sendo uma delas o grande vilão que vai aparecer em Homem-Formiga por conta das ligações do Reino Quântico, que, vale lembrar, é o responsável por existir a viagem no tempo lá em Vingadores Ultimato. E como o personagem já foi introduzido antes, tá bem claro que ele vai ter muita importância no futuro da Marvel, com potencial para ser o sucessor do Thanos. E ó, já vou adiantar que não vai ser fácil lidar com esse vilão, afinal o cara é poderoso, tem um arsenal tecnológico absurdo e é um baita estrategista. Já se prepara para ver bastante dele nos próximos anos, com o tanto de trama que o personagem é envolvido. Inclusive o Kang tem um parentesco com Reed Richards, lá do Quarteto Fantástico, que já tem filme confirmado, além de ter uma relação amorosa com a Ravonna, a chefe da AVT, que abriu o portal e foi-se embora para algum lugar. Eu acho que é bem possível a gente ver os dois juntos em breve. Even with that, you're of no danger to me. Essa abertura de portas para o multiverso, com ramificações dentro de ramificações na linha do tempo, mostra que Loki é a série mais expansiva até agora, sendo a grande responsável pelos eventos de praticamente tudo que vier na sequência. E aí inclui Doutor Estranho, Homem-Formiga e até o próximo Homem-Aranha, já que está cada vez mais claro que sim, ele deve abordar múltiplas realidades também. No turning back now. Who said anything about turning back? E sem dúvidas é uma aposta muito ousada do estúdio que torna a experiência lá do cinema dependente das séries a partir de agora. Eu acho que é uma estratégia clara para fortalecer tanto o cinema, os filmes lá, a bilheteria, quanto também manter o público consumindo as coisas no streaming. Agora, se isso vai dar certo para o público geral acompanhar a história, só o tempo vai dizer. Não vou duvidar da Disney, né? Eles já fizeram feito e tanto lá com a saga Vingadores, 1 milhão de filmes e tal, então se tem alguém que consegue, é eles. De qualquer forma, não deixa de ser interessante essa semelhança com os quadrinhos, em que uma história funciona de forma individual, mas aí vai se encaixando com a outra, formando um quebra-cabeça no final. Ó, mas não é só de precedente para os próximos filmes que vive esse final de Loki. Afinal de contas, o final foi um dos ganchos mais empolgantes aí que o estúdio já entregou até agora, resultando na bagunça do multiverso. Com uma reviravolta muito legal, o deus asgardiano percebe que foi parar na realidade errada e encontra a estátua da variante do Kang no lugar dos Guardiões do Tempo que estavam lá na estatuinha antes. Como será que ele vai sair dessa? Ó, e outra coisa, as cenas pós-crédito, que sempre foram muito importantes na Marvel, sempre com cenas engraçadas, divertidas ou mostrando coisas absurdas, dessa vez se limitaram a apenas confirmar a segunda temporada dessa série. Mas com o impacto desse final, a verdade é que não fez lá muita falta uma cena, né? E vocês aí, o que acharam? Quais são as expectativas de vocês pro restante da fase 4 da Marvel? Querem ver mais a gente falando aqui sobre as séries e também sobre os filmes? Então comenta pra eu ficar sabendo. Muito obrigado por assistir e a gente se vê na próxima. Tchau!